ela tinha voltado do Brasil e ela estava muito entusiasmada com o Tatu Canara. Não sei, isso aí pode ser intuição da mãe, sei lá, de outras crianças conversando, não sei. 10! Nota 10! O senhor vai gostar, hein? Bebê diabo parou o táxi na avenida. Ao vivo é muito pior. Eu sou a Camila Quintzel. E eu, Danilo Corsi. E hoje eu vou novamente ao século XIX para falar de crime, castigo, justiça e injustiça no famoso caso de Manuel Mota Coqueiro, que entrou para a história como o Fera de Macabu, um fazendeiro que teoricamente foi a última pessoa condenada à morte no Brasil. Mas não foi. E até hoje os historiadores acreditam que era, pasmem, inocente. Só foi embrulhado numa situação em que a justiça não apareceu assim muito. Sim, o episódio de hoje é mais um dia de corte, traição, escravidão, crime e muita lambança, para variar. Mas antes de falarmos desse caso emblemático, vamos falar de patrocinadores. O primeiro deles é o site Guy.dev. Eles são os nossos desenvolvedores de sites, aplicativos e e-commerce favoritos, que ajudam a gente a manter o site do muito pior no ar e sempre são super rápidos em responder qualquer dúvida. Então vai lá em siteguy.dev e pede para eles um orçamento. Se disser que veio daqui, ganha um descontinho. Mas nem só de produtos digitais vive o ser humano. A gente às vezes precisa de um vinhozinho real mesmo, né? E para isso o nosso outro patrocinador existe. O que o Drinco mandou pra gente hoje, Danilo? O vinho de hoje é o El Imperador Cabernet Sauvignon Vale Central 2022. Um vinho chileno feito com a clássica uva do tipo Cabernet Sauvignon, que tem aromas de groselhas negras, pimentas verdes e cerejas. Melhor, ele está apenas por R$ 29,90 lá no drinco.com.br. Quer harmonizar? Aposte numa costelinha de porco, de liça. Brinde história? Tchim, tchim. Tchim, tchim. O caso da Fera de Macabu é algo que você provavelmente nunca ouviu falar, mas que teve um grande impacto na história do Brasil. Bem, para eu começar do começo, o senhor Manuel Mota Coqueiro Ferreira da Silva nasceu em Campos de Goytacazes, no Rio de Janeiro, em 1799. Não sabemos a data, pois século XVIII. Ele nasceu inclusive na Fazenda Coqueiro e por isso assumiu o sobrenome Coqueiro, com que ficou conhecido. Ele cresceu na Fazenda Coqueiro, abastado, mas não riquíssimo. Ele era do ramo mais pobre de uma família rica. Aí, aos 17 anos, saiu da fazenda e foi para a cidade de Campos, no Rio de Janeiro, estudar. Lá ele ficou 2 anos na casa de Manuel Batista Pereira, padrinho, e pai de Julião Batista Coqueiro, seu também primo em segundo grau. O primo, no entanto, conforme Mota Coqueiro chegava a Campos, foi para o Rio de Janeiro e deixou a noiva ali em Campos a cuidado do primo. Aí o nosso Motinha simplesmente roubou a noiva do primo e se casou com ela em fevereiro de 1820. Talarico. Depois disso, eles viraram desafetos, inimigos, pesados mesmo para sempre. Contudo, apenas 3 anos depois do casamento, Joaquina, a noiva, morreu de infecção pulmonar. Olha aí o castigo. Boa situação. A moça se apaixonou pelo outro primo. Talarico. Quer dizer que você nunca roubou nenhuma namorada de primo? Não. Nem primo seu roubou namorada sua? Que eu saiba, não. Então, ótimo. Sim, continue assim, Daniel. Aí, em novembro de 1824, ele recebeu uma herança, um bom pedaço de terra em Macabu, que, veja bem, ficava vizinha a Julião Batista, né, o primo e inimigo. Ele colocou o nome de Fazenda Bananal e começou a construir sua fortuna ali. Nisso foi apresentado a Úrsula Maria das Virgens Cabral, que também era fazendeira, também herdeira de um pedaço dessas mesmas terras, né, porque era uma grande sesmaria, viúva e com filho. E aí ele casou-se de novo com Úrsula das Virgens. Úrsula era uma mulher que tocava a fazenda bem, era esperta e bem determinada. E desse casamento eles tiveram 2 filhas e um filho. Então, os dois começaram a juntar bens. Não só arrendarem, como também ocuparem terras. E aqui eu ouvi 2 versões. Que eles ocuparam terras de beneditinos, que nunca haviam ocupado, mas que depois vieram reclamar. E outra que as terras eram dos jesuítas expulsos, que nunca tinham sido reocupadas desde metade do século XVIII. Além de talarico, era grileiro também. De qualquer maneira, aquela coisa de brasileiro rico que no fundo é o quê? Um belo grileiro, sim. Ou seja, eles estavam ocupando terras e falando, ops, é minha, vamos legalizar depois. Teve até uma tropa de homens escravizados que foi mandada como um mini exército para tentar reocupar pelos padres, mas Coqueiro resistiu e ocupou e virou dele de vez aí. Aí foram juntando terra e já estavam com 5 fazendas. Não só, estavam também ganhando relevância social,
tendo sido convidados para um casamento em que o imperador Dom Pedro II seria o padrinho. Isso em 1847. Isso foi em Quissamã, no Rio de Janeiro. Eles foram apresentados a Dom Pedro com um beijamão e tudo. Mas não eram os mais influentes. Eram tipo uns médios. Social médio. Você já foi apresentado para algum imperador, Danilo? Não, eles estão todos mortos. E rei também não? Também não. Bem, como a proibição do tráfico de escravos estava esvaziando as fazendas do Brasil, Mota resolveu arrendar uns pedaços da fazenda para ter gente trabalhando para ele. Assim, Francisco Benedito e seus até então 6 filhos arrendaram um pedaço. Ele era tido como um bêbado, né, o Francisco Benedito, mas os dois fizeram um acordo sobre a divisão do trabalho, de lucros e também as benfeitorias. Então, o que aconteceu foi, o Manuel deu um pedaço da fazenda bananal pro Francisco Benedito cuidar, e aí eles fizeram um acordo lá sobre o que o Francisco Benedito ia pagar de retorno em produção ou em dinheiro do que fosse produzido naquelas terras, né. Mas como nessa história nem tudo são flores, 4 anos depois, o Manuel Coqueiro se engraça com a filha mais velha de Francisco Benedito, Francisca, de então 17 anos. Os dois começam um caso, né, 17 anos, e ela vira amante oficial e engravida de Mota Coqueiro. Ele tinha 51 anos na época. Talarico, grileiro e pedófilo. Concordo com tudo. Úrsula das Virgens, a mulher, passava um bom tempo em outra fazenda com os filhos. Mas o povo fala, né? Primeiro a família de Francisca descobriu, e aí a notícia começou a correr a boca pequena. E isso chegou a Úrsula, que também confrontou Mota. Ele até admitiu o caso, mas negou que fosse o pai da criança, que ela estava esperando. Mas daqui adiante a coisa só desanda. Mota foi até a casa de Francisco pedir a ele que ia embora da fazenda, que ele ia indenizar as melhorias que ele tinha feito e tal, pagar uma grana, mas era para ele desaparecer com a família. O pai da Francisca, que não era bobo nem nada, não quis. Ele começou a pressionar o Manuel por conta da gravidez e, de certa forma, em última instância, sugerir que eles ficassem com a fazenda, ou pelo menos parte dela, pois ela estava carregando um filho do coqueiro, né, um herdeiro. Isso não deu certo. Eles começaram uma briga que foi feia mesmo. Aí o Mota Coqueiro contratou um tipo de guarda-costas, o Florentino de Jesus, e espalhou para o povo, e em especial para o Francisco Benedito, que o Flor era um perigoso assassino. Na verdade, ele estava com medo de ser atacado pelo pai da amante e resolveu contra-atacar com esse papo de assassino. O Flor era um lavrador desempregado, na verdade, mas estava lá de segurança. E agora vamos ao crime. Estamos em 1852, e em uma noite chuvosa, no dia 12 de setembro, Florentino pede licença, né, vai se afastar para ir para a casa do irmão. Então, o nosso segurança vai embora. Manuel Coqueiro volta para casa de uma viagem de negócios. Alguns empresários locais estão esperando por ele na fazenda bananal, segundo as fontes, para comprar madeira, para negociar a compra de madeira. Enquanto ele está lá com esses amigos empresários, 6 homens entram na casa de Francisco Benedito e matam quase todo mundo da família. Foi uma chacina terrível. Eles mataram Francisco Benedito e a mulher, 3 filhos crianças e 3 filhos adolescentes. Só sobrou uma pessoa viva que conseguiu escapar, fugindo e se escondendo, justamente Francisca, a amante grávida do Manuel. Depois das mortes, esses homens que mataram na família Facão tiraram a roupa dos mortos e tacaram fogo na casa. Mas no fim a chuva apagou o incêndio rapidamente e quase todas as provas do crime foram preservadas. A menina Francisca foi para a fazenda vizinha e recebeu o abrigo de um inimigo de Manuel, André Ferreira dos Santos, que era cunhado e tinha uma disputa de terras com esse. André Ferreira dos Santos, né, então se juntou ao também vizinho Julião, né, o que teve a noiva roubada e nunca mais conseguiu suportar o Manuel, outro inimigo, e foram à polícia para denunciar o crime e já meio que acusaram o Mota Coqueiro. E no fim a coisa não estava nada boa para o Manuel. Ele engravidou a filha do morto, pediu para o morto sair da fazenda, o morto não saiu e a família toda apareceu morta. O que você acha, Danilo? Tá bem óbvio que ele tá envolvido aí na parada, né? Será? No fim, percebendo que ia feder para ele, Coqueiro decidiu fugir por uns dias e esperar que o povo esquecesse da história. Isso não aconteceu. Ele ficou um mês fora, deixou a barba crescer para esconder um tipo de pinta ou mancha que ele tinha na cara e que era facilmente reconhecível. Eu já imaginei um cara com cara de dálmata, que quando eles falaram que ele tinha uma pintas reconhecíveis. Mas depois da fuga, a imprensa se refestelou. Deu o nome para ele, né, de Fera de Macabu, um homem sedento por sangue, etc. E Julião, lembra daquele vizinho primo de quem roubou a noiva? Talaricado. Pois é, ele veio a público para acusar e pressionar a sociedade. Aí colocaram uma recompensa pela cabeça de Mota Coqueiro, que não sabia disso e estava rodando o norte do estado do Rio de Janeiro, tipo dando um tempo para esfriar a coisa toda. No dia 1º de outubro de 1852,
ele chegou à fazenda do inspetor de quarteirão, tipo de delegado regional, Francisco José Diniz. Ele é denunciado, então, e preso. Foi levado para Campos e recebido com o pior de todos os criminosos. Ele ficou preso na cadeia da cidade de Campos. Flor e outro empregado também foram presos. E os negros da fazenda dele, foram investigados. Um deles, chamado Domingos, entrou para o rol de suspeitos acusados. Os inimigos, comandados por Julião e André Ferreira, também não deram trégua. O promotor excluiu todos os outros suspeitos e ficaram só com Mota Coqueiro, acusado de ser mandante, e Flor e Faustino e o escravo Domingos, que foram acusados de serem os executores. Sem provas, os 4 foram parar no banco dos réus. E numa lambança judicial, que era muito proposital, vamos falar real, eles deixaram os escravos testemunharem contra ele, o que era proibido, porque, como você pode imaginar, os escravizados queriam mais que os donos, que abusavam deles se ferrassem. Então, assim, isso já era proibido pela lei, mas no julgamento do Manuel isso aconteceu. A principal prova, as roupas das vítimas que estavam ensanguentadas, foram expostas nos postes da cidade. Aí imagina como estava a população contra o coqueiro, Foi uma mega comoção. E no dia 19 de janeiro de 1853, todos foram condenados à morte. Curioso um rico pagando, Então, era super incomum. Na verdade, disse depois que o Mota Coqueiro foi o único fazendeiro condenado à morte no Brasil. Acredito. Em todo o tempo da pena de morte. Assim. Ele não devia ser muito popular no ciclo rico da cidade, porque, enfim... Ele tinha muitos inimigos, na verdade. E esses inimigos, principalmente o Julião e o André Fernandes, eles eram bastante influentes. Bem, ele foi levado então para a prisão de Aljube, no Rio de Janeiro, onde foi jogado no subsolo. Teve um segundo júri que foi confirmada a pena de morte. Aí ele foi transferido para a Fortaleza de Santa Cruz, em Niterói. Ali o ambiente era tão inóspito que ele acabou 2 vezes internado com problemas causados pela umidade e falta de condições de higiene. Estava com problemas pulmonares. Quando deu a 3ª vez que ele quase morreu, ele foi transferido. E aí começaram a tratar bem dele, dar comida e tal, para ele não parecer mal na forca. Parece que tinha uma coisa entre os portugueses que você tinha que, deixar a pessoa que ia ser enforcada bem bonitinha antes dela ser enforcada, para não parecer que ela tinha sido maltratada. Úrsula, a mulher de Manuel, nesse meio tempo, enlouquece. Os filhos abandonam o sobrenome por conta de medo de serem ligados ao Feira de Macabu. O advogado ainda recorreu ao Supremo, mas nada feito. Em 1855, eles recorrem ao perdão do imperador. Contudo, Dom Pedro acredita que foi ele mesmo, então assina a pena de morte. E também dizem que tinha um ministro que estava muito querendo forçar, assim, para dar a sensação de que tinha punição no Brasil, sabe? Que não era um esculhambo. No dia 5 de março de 1855, ele volta à delegacia de Macaé para esperar o enforcamento. Então, o Mota Coqueiro faz uma confissão. O padre sai perturbado da prisão, nunca mais disse nada a ninguém. Depois disso, o padre virou um alcoólatra e foi afastado da paróquia. Na manhã seguinte, ele foi levado à forca. Antes de ser enforcado, ele joga uma maldição, que a cidade pagará 100 anos de atraso pelo que fizeram a ele. Você acha que Macaé teve 100 anos de atraso, Danilo? Tá um pouco mais, talvez. O enforcamento não deu certo de primeira, então o carrasco subiu nos ombros de Coqueiro para acabar com o serviço. O que é uma coisa terrível, 3 meses depois, os empregados também foram enforcados. E Coqueiro foi enterrado ao lado de fora do cemitério, porque condenados não podiam ser enterrados em lugares consagrados naquela época. Úrsula, a mulher, morreu louca 2 anos depois. Aí os historiadores se dividem com relação a quem mandou matar a família. Quase todo mundo acredita que, na verdade, foi Úrsula que mandou matar a família para se livrar do inconveniente da gravidez e não ter de dividir o patrimônio dos filhos. Por isso ela teria ficado louca depois. Outros, no entanto, acham que quem mandou matar a família foi Julião, justamente para armar para cima de Mota Coqueiro como uma grande vingança. Por fim, existe uma versão de que teria sido um escravo que odiava a família e organizou o crime que, teoricamente, teria sido confessado no leito de morte dele. O que você acha, Danilo? Eu acho que tudo isso aí é possível, porque nem investigaram direito, já chegaram à conclusão de que tinha sido ele, mas também não descarto que tenha sido ele, não. Aí tem mais uma polêmica derivada dessa história. Muitos historiadores falsamente atribuíram a esse enforcamento, possivelmente injusto, o fim da pena de morte no Brasil. Pode ter contribuído, é fato, mas na realidade as penas de morte continuaram acontecendo até o ano de 1876, quando o último homem escravizado foi enforcado em Pilar dos Alagoas. Antes dele, o último homem livre foi morto em Lusiânia, em Goiás, antiga vila de Santa Luzia, em 1861. O nome dele era José Pereira de Souza, tinha 40 anos e planejou com a amante a morte do marido dela, um barão. Os 2 foram condenados à morte, mas o imperador perdoou a mulher e ele não. No caso desse lavrador, teve ainda um fato mais mórbido. Ele foi obrigado a cavar a própria cova no terreno da igreja antes de ser enforcado. Então,
Apesar da história do Fera de Macabu ser relativamente perto dessa última execução, não foi a última execução no Brasil. A história de Manuel Mota Coqueiro rendeu um livro, que é o romance de José do Patrocínio, publicado em 1877, chamado Mota Coqueiro, ou A Pena de Morte, que, como eu disse, parte da história, mas romanceia, né? Inventa uma pessoa que cometeu o crime e tal. E esse romance está em domínio público, então quem quiser ler é só ir lá em dominiopublico.gov.br e baixar e ler. Mas rendeu também um filme que eu fiquei com vontade de assistir, chamado Sem Controle, com Edu Moscovis. E eu vou ler a sinopse aqui, Danilo, para ver se você quer assistir esse filme. O personagem tem o mesmo nome seu. Danilo é um diretor de teatro obcecado com a injustiça cometida contra o fazendeiro Manuel da Mota Coqueiro, caso que iniciou o processo de extinção da pena de morte no Brasil. Estimulado por uma mulher linda e misteriosa, Danilo ensaia uma peça sobre Mota Coqueiro, com ele próprio interpretando o fazendeiro e os demais papéis vividos por pacientes psiquiátricos. Quando os limites entre real e imaginário se confundem, Danilo é forçado a reviver os fatos históricos em primeira pessoa, ciente do destino trágico do seu personagem. Nossa, que bomba isso. Você não ficou com vontade de assistir um filme? Não. Deve ser um horror isso aí. Eu tentei assistir, eu confesso, mas eu não achei nenhum streaming e aí eu não consegui. Eu até tentei na Globoplay que dizia que tinha, mas não tinha. Então, se alguém quiser, o filme se chama Sob Pressão e é de 2007, tá? Com Edu Moscovis. Então, você não tá curioso para assistir o filme com seu protagonista homônimo? Não, passo. Mas você gostou da história do Fera de Macabu? Interessante, nunca tinha ouvido falar dessa história, não. Eu acho que valeria um filme, né? Não um filme tipo de verdade sobre a história, não. Um filme com... Já tem o filme. Não, mas um filme tipo real. Com Edu Moscovis. Sem o Edu Moscovis, talvez. Quem você acha que poderia ser o Mota Coqueiro? Nuno Leal Maia. O Nuno Leal Maia? Ele. Botando uma pinta o Reginaldo Farias. Na cara, o Reginaldo Farias. Eu acho que o Reginaldo Farias já tá com uns 80 anos, Danilo. Acho que ele não pode mais fazer. Remoça na inteligência artificial aí. Entendi. Você já conhecia? Já tinha ouvido falar dessa história? Nunca tinha ouvido falar dessa história, não. Curiosa. Então, sabe que eu cheguei nela achando que era uma coisa meio true crime, assim. Não sei porquê. Mas é, né? Mas e não é, né? Porque ela tem mais... Ela é mais do que true crime, né? Essa coisa histórica, discussão sobre a pena de morte e tal. É um pouco diferente, mas é um pouco true crime também. Então tá, você gostou do episódio? Excelente. Podemos dar uma pausa aí para os recadinhos? Bora lá. Na verdade, o julgamento e a execução serviram como emblema para toda a discussão sobre erro judiciário e também sobre a pena de morte no Brasil. Então essa é a importância do caso Coqueiro. Recadinhos. Danilo, se alguém quiser escrever pra gente e dizer que é o Fera Neném, como faz? Aí tem que mandar e-mail para juninhobio@trendalegria.com.br. Tá bom. Se alguém quiser contar pra gente que estuda a história do Fera de Macabu e quer trazer mais dados, como faz? Aí pode mandar um e-mail pra gente no contato@muitopior.com.br ou procurar a gente, né, ou acessar o site, né, o muitopior.com.br lá, deixar um recado por lá, pode até ser recado de voz, ou procurar a gente nas redes sociais. A gente tem o Facebook, o Instagram e o Twitter. E também pode deixar no Spotify ou no YouTube. Ótimo, ótimo. Agora os recadinhos. Por curiosidade, alguém fez um comentário no Fera da Penha, que é o nosso outro episódio chamado Fera. A Cristine mandou: nunca ouvi falar sobre essa história, mas agora estou aqui ouvindo e ficando por dentro do assunto. Olha aí. Já no Chica da Silva, também episódio antigo, a Isa mandou: adorei a história, só tive um pouco de dificuldade em entender por causa da narradora de falar muito fechado. Olha aí, narradora, abra a voz. Nossa, é muito difícil, as pessoas não me entendem. Narradora. Eu tô quase desistindo. Bem, no Plínio Correia, o Paulo Alves voltou. Foi ele, eu esqueci de mencionar, foi ele que pediu o Plínio. Olha, o episódio. Que bom que você voltou. Ele mandou: infelizmente andei sumido um pouco do canal, mas voltei com força total. E esse canalha, apesar de ter virado do pó, ainda é influente. Sobretudo fermenta na mente dos carolas conservadores, que enxergam o comunismo até debaixo da cama. Grupos como Monforte, Centro Dom Bosco e outros ligados ao espólio do olovismo ainda repetem essas tonteiras. É isso aí. Esse cara ainda atazana a vida de muita gente. Ele é terrível mesmo, assim. Que horror, né? Que esses caras deixam um legado ainda. Nem pra ser esquecidos. Enfim. E sabe quem voltou também? Não faço ideia. Giancarlo. Olha, Giancarlo.
Ele escreveu um e-mail falando sobre os episódios que não viu. Ele ficou apavorado que ser assaltado pela Lili Carabina. Achou que os Secos e Molhados também embalaram a infância e também acho que Sangue Latino é a música que mais as pessoas citaram, viu? Acho que sim. Ele adorou o Roubo da Alfândega, achou que era um sabor diferente de suco do Brasil. E ele adorou que o Luiz Gama mandou um eterno atestado de imbecilidade. Ele falou que rende uma bela tatuagem. Verdade. E aí gostou também mais do canalha também, né? Mas cidadão de bem que é canalha, fez esse comentário. E aí ele falou que ele melhorou, já está bem melhor da cirurgia que ele fez. Que bom. Muito bom. Fogamos em saber. E ele agradeceu a gente por sempre estar mandando recadinho, melhores pra ele, mesmo achando que realmente o Terra Nostra é um grupo muito, muito ausente. Fato. Então ele acha que o Terra Nostra deveria voltar. Picchiani, Panarello e Giancarlo. Então um beijo pra você, Giancarlo. Aí a Isha Valente, sempre muito presente, mandou pra gente falar sobre um cara chamado Meu Rei, o último profeta de Buíque, em Pernambuco. Olha aí, não conheço, vou pesquisar. E ela também estava falando que estava ouvindo o episódio sobre o Teodorico. Nossa, você tá longe, né, Isha? Pelo amor, Isha. E que a avó dela trabalhou numa casa de uma senhora que, na verdade, era amiga da mulher do Teodorico. Então, tava tudo meio perto ali. Olha aí, tudo interligado. E ela contou que ela adorava o Teodorico. E também falou umas histórias do Frei Damião, que também é outro personagem bem interessante pra gente contar. Aí nosso também sempre presente e adorável Ricardo Cravo mandou também pra gente fazer um episódio sobre o NP e sobre o Nelson Ned. Olha aí, estão na pauta os dois, por sinal. Nelson Ned tá super na pauta, a gente só tá esperando sair o livro de novembro. É verdade, a gente espera sair livro. Aí o Ítalo Lords também mandou pra gente que o seu episódio sobre o Plínio foi um estudo online. Olha aí. E a Arkenstein, então, nossa adorável Helenara, falou, pior que esse tipo de atraso ainda tem adeptos. Importante episódio para mostrar as faces da canalice que se esconde no lema família, tradição e propriedade. Estão mais ativos do que nunca. Do que nunca, não sei, né? Mas estão bem ativos, isso é fato. E por último, eu só queria mandar um beijinho, né, também para o Alessandro Soares, para o Ricardo Cravo, Cassala, Rebeca Gomes da Silva, que imagino, Osimandias Shelley e CF Souza, e também para Andréa Cubas. E eu queria comentar aqui, lá do pessoal do Twitter, um salve para outra parte do nosso núcleo Sauerkraut, o Cláudio Schubart, que estava lá também. E um salve pro Fernando Ribeiro, pro Marcelo Vieira e pra nossa querida Gisele Silva Romim, a G Pensadora. É isso, mais algum recadinho? Não. Ficamos por aqui então. Semana que vem estaremos de volta. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau. Ao vivo é muito pior. Esse episódio é um oferecimento de trinco.com.br e siteguy.dev.